Passar a palavra a todos aqueles que queiram fazer perguntas, colocações, comentários, provocações. Sr. Marcelo. Quebramos o gelo? Bom, vamos quebrar o gelo. Marcelo, eu creio que a sua aula foi tão magnífica que produziu esse efeito de êxtase do inefável. Então, talvez uma pequena provocação de pergunta. Achei muito profunda e interessante a sua reflexão, entendendo que, obviamente, você escolheu uma determinada perspectiva ou maneira de abordar essa conjugação entre sentido e o sagrado, né, para a modernidade. Uma pergunta que me ocorreu, que seria uma pergunta de fundo, uma pergunta genérica, pensando justamente em aproximações fenomenológicas das ciências da religião, por exemplo, em Mircea Eliade, ou de um autor que é mais próximo dos filósofos, como Paul Ricoeur. Então, pensando exatamente na experiência do sagrado, de uma maneira muito ampla, né, não apenas na tradição que é mais conhecida de todos nós, a judaico-cristã, mas de uma maneira mais ampla. E, nesse caso, eu gostaria de ouvir a sua colocação sobre, em algum sentido, quando você tocou na questão da linguagem analógica ou simbólica, eu ficaria interessado em ouvir a sua perspectiva exatamente como filósofo, especificamente estudioso também da filosofia grega. Como é que você veria essa oposição entre mythos e logos? Porque no caso do Ricoeur e mesmo Mircea Eliade, tem um pouco essa intuição de que, a partir das cosmogonias, das teogonias, daquelas narrativas míticas para explicar o universo, paulatinamente se desenvolve alguma concepção que tende a racionalizar o discurso, mas isso também já engendrou muitas polêmicas, não é? Se realmente pode se assumir, e com a filosofia, ou a partir, particularmente, dos pré-socráticos, ou do quinto século antes da nossa era, se entra numa direção de desmitologização, desmitização do sagrado. Então, obrigado pela observação, pela questão que faz pensar. Duas ou três considerações me parece que vão somadas desenhar uma possível resposta, né? A primeira observação é que essa oposição entre mitos e logos é um pouco a herança vamos dizer assim, da leitura ou da hermenêutica, se quiser, né, principalmente dos alemães, na filosofia grega do século XIX, né? A questão da ruptura entre o mito e o logos e tudo mais, que hoje em dia, nos estudos mais recentes, fundamentalmente, né, por contribuições como de Mircea Eliade, mas também de Hernando e de outros estudiosos mais recentes, né, me parece
que é uma distinção como contraposição praticamente descartada hoje, né? Não se fala, ou eu pelo menos, né, não falo, eu prefiro não falar mais entre oposição, entre mitos e logos, né? Um exemplo que eu gosto de dar, quando falo isso com os meus alunos, né, é muito curioso, e é o seguinte: Tales de Mileto, que é considerado, vamos dizer assim, né, o fundador da filosofia ocidental, portanto, né, do que poderia ser chamado, né, de período, né, racional, ou do logos apodeikos, né, do logos demonstrativo, né, em oposição, né, ao período mítico. O mesmo Tales de Mileto, que diz que a água é o princípio de todas as coisas, portanto atribui, né, uma relação de causa e efeito, etc. E tal, o mesmo Tales de Mileto diz panta plere theon enai, ou seja, tudo está cheio de deuses, né? Então, alguém poderia, mas é claro, Tales está na divisão de águas e tal, depois, então, mas é só um começo de conversa para dizer que essa ruptura, vamos dizer assim, não se deu. Tanto é que vocês se lembram, eu dizia aqui, quer dizer, até praticamente Kant, né, o mundo o pressuposto fundamental do mundo e tudo mais é de ser uma grandeza teológica. O mundo é uma grandeza teológica. Portanto, e isso, vamos dizer assim, quer dizer, isso depois de ter passado por Descartes, até Kant, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, ainda resistiu, né, durante muito tempo. Bom, então, isso é uma primeira, vamos dizer assim, observação, né, para evidenciar, vamos dizer assim, né, que essa oposição, no meu modo de entender, não é um obstáculo, vamos dizer assim, à compreensão da experiência do sagrado como uma experiência integral, como uma experiência que eu gostei muito desse, eu recomendo a leitura desse artigo do João McDowell no último livro, no último número da síntese, né? Como uma experiência que é humana e que, portanto, quer dizer, a experiência, ele está fazendo propriamente uma análise do ato de fé, não da experiência religiosa como tal, mas o suporte, como eu disse aqui, né, de um ato de fé radical é uma experiência que nós chamamos aqui, né, de experiência religiosa, de experiência de relação a um sentido e tudo mais, que, assim, no meu modo de entender, é comum, é básico, é fundante da experiência do ser humano no mundo, independente, vamos dizer assim, das suas tradições culturais. É claro que eu não me aventuro aqui a falar, né, da vertente oriental, do hinduísmo, do budismo, embora tenha, né, alguma tintura a respeito dessas coisas, mas não faz sentido me meter por uma coisa, né? Mas eu estou, de alguma maneira, convencido, né, de que isso que se chama, né, de experiência humana fundamental, que é a experiência de relação, né, com o sagrado, que é também uma relação com o sentido, é constitutivo de um ser, para brincar com aquela brincadeira de Platão, né, ou que faziam com Platão, né, é constitutivo de um bípede em plume, que somos nós, né, que se descobre como relativo. Relativo a quê? Relativo ao mundo de significações, relativo ao mundo de sentidos, que é o mundo da linguagem, que é o mundo do Logos, né? Do Logos que se formulou contando histórias, né? Que se formulou fazendo demonstrações, né? E que se formula, vamos dizer assim, se afirmando, né, como nós vimos nesse périplo, vamos dizer assim, né, pela história, de diferentes maneiras, a favor e contra e tal, mas sempre, né, como vamos dizer assim, como um ser referido, vamos dizer assim, né, ao sentido. Se isso pode depois, né, ser interpretado simplesmente como uma ruptura, não
não é o que eu penso, mas enfim. Mas a ideia fundamental que parece traduzir nessa proposta de reflexão é isso, né? É que a experiência religiosa, né, é uma experiência constitutiva do ser humano no mundo. Como eu digo, você pode não chamar isso de experiência religiosa. Não, essa é a experiência humana, entre aspas, assim, ateu, não, de religioso não tem nada, mas assim, é a experiência humana. Sim, se ela é humana, ela é uma experiência de significado, de sentido. Me parece que, como digo, né, um sentido só pode ser absoluto de si mesmo se conseguir romper com qualquer outra referência, o que não me parece, vamos dizer assim, possível para nós índios, vamos dizer assim, né? Afirmar-se, né, né, sem nenhuma referência a qualquer outro universo de sentido, é se afirmar como absoluto. Não me parece que seja, vamos dizer assim, consequente, vamos dizer assim, né, não ser relativo aos outros, não ser relativo ao mundo, não ser relativo a si mesmo, inclusive, né, pelo inverso, né, a afirmação, né, de ser absoluto. Né. Não me parece que seja o caso. Não é só uma questão de nós, né, o fato de ser mortal, vamos dizer assim, não é a prova disso. Assim, né. A prova, não é modo de dizer, entre aspas, né, a prova, vamos dizer assim, disso é exatamente, né, o fato de se reconhecer relativo. A minha compreensão, né, da experiência da contingência, como eu disse aqui, é uma compreensão positiva. Em geral, se entende com a contingência aquilo que não é necessário definir uma coisa pelo seu nome. Não. A contingência é uma experiência negativa, uma experiência positiva, né, de se descobrir como relativo. Relativo a quê? Relativo com sentido. Que sentido? Aquele que eu pronuncio na minha linguagem, aquele que eu encontro na minha relação com os outros, aquele que eu encontro, né, na definição, vamos dizer assim, da minha vida. Isso pode levar, né, ao reconhecimento de um sentido radical, do meu modo de entender, pode. Isso aqui não é uma necessidade. Por que não é uma necessidade? Porque está no campo da liberdade. Por isso que eu insisti em dizer que isso pode ser, né, a experiência do sentido pode ser também, a experiência do sentido como experiência humana fundamental, que é a linguagem, que é o logos, que é o trivial da nossa vida e tal. Pode ser a experiência do sentido radical? Pode. É necessariamente? Não. Necessariamente nada é, porque aqui é o campo da liberdade. Nós fomos o Luiz. Em epistemologia a gente faz uma distinção entre o que é a causa psicológica de uma crença e o que racionaliza essa crença, por assim dizer, o que dá um status epistêmico positivo para aquela crença. Então, eu tenho uma pergunta sobre o que você tem a dizer sobre o status epistêmico de crença na divindade, no sagrado e assim por diante. Então, me parece que o que o senhor tem enfatizado ao dizer que, por exemplo, a experiência religiosa é constitutiva do que é um ser humano numa determinada cultura, é uma espécie de psicologia ou antropologia que explica por que somos como somos. Então, uma tese descritiva que explica por que nós temos essas crenças. Nós temos essas crenças porque temos determinados tipos de experiências e de repente um estado de maravilhamento com o mundo ou algo desse gênero. Então tem uma série de experiências que são compartilhadas pela maioria dos seres humanos que constrói
uma base psicológica que leva esses seres humanos a terem as crenças no divino e no sagrado. Né? E bem, isso pode ser perfeitamente coerente, inclusive, com a psicologia cognitiva, como ela explica que essas crenças surgem. A minha pergunta é se essa visão teria algo a dizer sobre a gente fala em justificação, né, ou racionalidade, sobre a justificação ou racionalidade da crença no divino e no sagrado. Essa origem psicológica, ela tem algo a dizer sobre o status positivo ou negativo dessas crenças no divino e no sagrado? Então, se eu entendo bem a sua pergunta, que é bastante complexa, né? Eu diria assim, veja, nós somos constituídos não por nós mesmos, né? Tudo o que nós temos, de alguma maneira, vamos dizer assim, o compartilhamento, a comunhão, né, de realidades, de experiências que nos precederam, vamos dizer assim, em tudo, né? A língua, os hábitos mentais, os trejeitos, os modos de ser, enfim, né? Então, nós somos, vamos dizer assim, uma conta em dever desde o começo da nossa vida, né? A experiência, vamos dizer assim, as experiências religiosas, vamos dizer assim, né, que se formularam, né, na medida em que se formularam, né, passaram a integrar os modos de ser, né, dos grupos humanos, das famílias, das tribos, né, e, portanto, passaram a compor, né, assim, a humanidade, se quiser assim, desses grupos, diferentemente de outros bípedes, implumes ou plumados, ou outros quadrúpedes, né? No caso desses que entraram, perderam a cauda e começaram a articular a linguagem de maneira a chamar as coisas, né, com nomes, né? Nesse caso aí, assim, né, tudo aquilo que foi, vamos dizer assim, compondo, né, isso que depois será chamado de humanidade desses bípedes, né, foi sendo partilhado, foi sendo transformado em tesouro comum, vamos dizer assim, né, e foi sendo herdado, né, pelos grupos humanos. Isso é um pressuposto para mim, vamos dizer assim, bastante claro, né, que por si só, vamos dizer assim, indica então, né, um caminho que irá depois ser formulado naquilo que eu chamei de experiência da contingência com positividade, de relatividade, etc. A formulação da experiência religiosa é um ato discursivo, portanto é um ato do logos, como fazia lembrar, né, é um ato assim, né, de constituição de sentidos, né, de relação de sentidos, né, e portanto, né, de afirmações a partir, seja, né, de experiências, né, individuais. Não está excluído que, por exemplo, a questão dos fundadores, né, de religiões, se quiser, ou dos pais, né, de determinadas, né, culturas, aos quais podem ser atribuídas experiências fundantes, como, não sei, Moisés, Buda, né, Jesus Cristo, Maomé, né? Mas enfim, mas a formulação da experiência religiosa é um ato, vamos dizer assim, discursivo e é, portanto, uma tentativa, né, humana, sensata, de se apropriar de uma experiência e de socializá-la num determinado discurso que possa ser
apropriado possa ser aprendido também, né, pelo grupo, pelos posteriores. É no interior, é nesse, vamos dizer assim, contexto que eu, né, entendo, né, que a experiência religiosa está efetivamente, né, na origem, né, dos diferentes discursos que traduzem, seja nas suas formulações que nós hoje chamaríamos de ingênua, corte-se o ramo da maçã e cairá o castelo do gigante, por exemplo, né? Enfim, uma formulação ingênua, mas funciona, né? Porque funciona. Funcionou durante muito tempo, né, para muitos grupos humanos, né? Ou o que nós chamaríamos de formulações críticas, né, que querem, assim, se apropriar, né, compreender a natureza do ato de fé, como, por exemplo, né, o caso da tentativa, né, do McDowell nesse texto, né, como um ato humano e, portanto, um ato de razão. E que, portanto, pode ser, também está sujeito, né, submetido aos riscos, né, que a razão está, vamos dizer, submetida. Equívocos, imprecisões, etc, etc. Né? Voltando então, né, tentando concluir, não sei se eu acho que eu estou devendo ainda alguma coisa à sua pergunta, mas estou tentando aqui encontrar, né? Assim, a experiência religiosa, ou a experiência de sentido, a experiência humana, vamos dizer assim, radical, ela se dá, ela ocorre, né? Ela é apropriada e ela é reformulada, ela é formulada, ela é transmitida diferentemente e sobre ela, vamos dizer assim, né, se reflete, sobre ela se analisa e tudo mais, e ela mesma não está isenta, vamos dizer assim, né, de estar, desculpe usar essa imagem do âmbito medicinal, né, ela não está isenta de estar contaminada, assim, né, por outras experiências que são igualmente humanas, não? E que são deformações ou que são consequências, né, de uma imposição, de uma educação, etc. Nesse sentido, né, falando assim, concretamente, quer dizer, né, da experiência, no caso, né, na tradição cristã, né, nós somos ou devemos ser gratos, né, seja a Nietzsche, né, seja a Freud, né, que, né, certamente, eu não entrei por Freud também, porque seria outra, né, mas porque nos ajudaram, eu creio, assim, aos que, né, depois, né, de Nietzsche e de Freud, como é o caso de Ricoeur, né, no meu modo de entender, talvez dos pensadores contemporâneos, né, o único pensador cristão, né, que ousou fazer as contas com Freud, né? Particularmente essa Data Vênia, né, ele não está mais entre nós, mas esse, no meu modo de entender, foi talvez a grande lacuna do pensamento do Lima Vaz, né, que, no meu modo de entender, é tão grande quanto, em termos de grandeza intelectual, quanto um Paul Ricoeur e tudo mais. Mas Ricoeur fez as contas, né, com Freud, né, como pensador e como pensador cristão e tudo mais, né? Mas então, né, para dizer que a apropriação, a formulação, assim, né, dessa experiência, né, em termos de ato de fé, em termos de experiência de fé e tudo mais, está efetivamente, né, submetida, né, à crítica, à análise, à apropriação por outras ciências ou por outros saberes, né, por outras experiências cognitivas e tudo mais, né? E isso, assim, no meu modo de entender, não leva, vamos dizer assim, ou não provocaria, né, posso estar falando isso simplesmente por uma convicção, sem maiores, mas não provocaria, vamos dizer assim, né, a recusa, né, de uma experiência fundante
constitutiva do ser humano enquanto ser de significação, enquanto ser de relação, enquanto ser de sentido. Né? Acho que não respondi em última análise a sua pergunta, mas pode ser até que não tenha compreendido bem, mas enfim, acho que era isso que eu teria, ou pelo menos foi essa a reflexão que a sua pergunta provocou em mim. Duas perguntas. Bom, eu tenho duas perguntas, mas bastante breves. A primeira é a seguinte: quando o senhor começou a tratar dos novos padrões de pensamento na filosofia moderna, em especial com Descartes, e também citacionando do Galileu, pode ter me passado despercebido, mas se o senhor pudesse comentar rapidamente qual é o papel do conceito de infinito na ciência moderna, que, para usar as palavras do Alexandre Coiré, do mundo fechado ao universo infinito. Essa temática, qual é o peso que ela tem, se é um peso maior ou secundário, nesse novo padrão de pensamento? E a segunda pergunta, me deu a impressão que, quando o senhor tratou da temática da experiência religiosa, houve uma preocupação em manter a característica humana daquele que experimenta, que tem essa experiência religiosa. E então me ocorreu a seguinte questão: quando Pascal, no opúsculo da conversão do pecador, quando ele tenta delinear essa experiência, ele usa a palavra aniquilação. A verdadeira conversão consiste numa aniquilação diante do ser universal. E essa palavra poderia passar despercebida se não fosse o fato dele ter riscado humilhação e ter posto no lugar aniquilação. Então, como se conciliaria essa radicalidade, a aniquilação, com essa preocupação em manter a identidade pessoal sob a característica humana? Seriam essas duas perguntas que eu... Bom, quanto à sua primeira pergunta, eu devo reconhecer a minha absoluta incompetência para me arriscar a uma consideração a respeito. Se você me dispensa de responder, eu digo claramente que não me sinto capaz de fazer, vamos dizer assim, até porque não, como você bem observou, né, não foi assumida na minha reflexão, né, essa questão, o problema, vamos dizer assim, né, que se põe, né, problema do infinito. Né? Então eu realmente me sinto incompetente para isso. Com relação à segunda questão, veja, eu fiz, né, quando fazia o itinerário de, vamos dizer assim, reconstrução do cenário, vamos dizer assim, do qual nasce, né, o que a gente chama de virada antropocêntrica e tudo mais, né, contemporaneamente a isso eu fiz uma referência justamente a um intenso movimento espiritualista, né, que é também característica, né, desse momento, e expoente, um representante desse espiritualismo é Pascal, né, com o qual eu concluí nessa citação, que é muito, nessa citação que eu fiz aqui, pensamentos, né, que é bastante provocativa, vamos dizer assim, né, por esses três contrastes que de alguma maneira é indecisivo ou indecidido e tudo mais, mas que pelo menos nos coloca, né, Pascal pelo menos nos alerta, vamos dizer assim, né, para que nem tudo é demonstrável, nem tudo é aceitável, e é preciso se reconhecer, né, nessa questão. Mas a expressão, quer dizer, a formulação da experiência também, né, de religação religiosa, portanto, né, com o sagrado, com o divino, pode, né, também se manifestar como experiência de aniquilamento, né, que é o reconhecimento do próprio tríplice nada, né, para lembrar São João da Cruz, né, que eu também me referi aqui, né, que é, de outras maneiras, né, formulado em grandes mestres
da tradição cristã, como o Mestre Eckhart e outros, né? Quer dizer, a afirmação justamente, né, da aniquilação, vamos dizer assim, né? É claro que a palavra é terrível, vamos dizer assim, né? Mas ela é profundamente, vamos dizer assim, verdadeira, né, de uma experiência de relatividade, né, a um princípio, se quiser, né, a uma origem, né, a um absoluto, né, que é exatamente, vamos dizer assim, né, o que não é absolutamente nada de nós, né, do qual nós não somos, ou nós somos absolutamente nada, né? Então, agora, eu também fiz essa referência, quer dizer, a linguagem chega também, né, ali aos seus limites e se formula, por exemplo, né, como tem uma grande tradição, Roberto Pitt conhece isso melhor do que ninguém, talvez aqui, né, da teologia apofática, entende? Da teologia, né, da afirmação pela negação e tudo mais, né? Mas radicalmente, né, a experiência da aniquilação é a experiência, também, é igualmente uma maneira de formulação da experiência religiosa, da experiência do sentido, como experiência radical. São João da Cruz, que eu já li um pouco na minha vida, talvez, né, uma das expressões assim, mais belas, talvez, né, a formulação dessa experiência, ou da tradução da verdade, né, dessa experiência, né? Como Teresa, Jesus e outros também. E São Paulo, né? A teologia paulina, né, da quenose e tudo mais, é exatamente, né, de alguma maneira, a matriz dessa experiência da nadificação ou da aniquilação, né, como experiência religiosa. Olá, boa tarde, professor. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela aula, foi bastante interessante. Minha pergunta vai voltar um pouco para São João da Cruz, que foi capaz de citar novamente agora. Eu gostaria de insistir um pouco ainda na questão da linguagem. Antes de ter citado ao longo da leitura do texto São João da Cruz sobre a questão do silêncio sonoro, tu tinhas dito que toda experiência humana deve ser comunicada para que ela continue sendo humana. Algo nesse sentido que tu disse. De qualquer maneira, não me ficou claro muito bem qual seria a posição da linguagem com essa experiência religiosa. Por isso eu gostaria de trazer uma referência bastante pertinente à tua colocação sobre a linguagem, que é um texto que eu li recentemente do Jacques Derrida, que se chama Dar a Morte. O personagem principal desse texto do Derrida vai ser o Abraão. E ele vai discutir, vai confrontar a perspectiva do Kierkegaard sobre Abraão, no sentido que Kierkegaard repreende Abraão por ele não ter comunicado a ninguém da família o intuito que ele tinha com o filho dele quando ele leva ele até o monte. Ou seja, Kierkegaard vai repreender Abraão por não ter justamente transmitido ou feito linguagem essa exigência da alteridade divina. E Derrida, por outro lado, vai justamente se opor a Kierkegaard no sentido de que ele vai colocar uma ideia muito importante para o pensamento dele, que é a ideia de segredo. De que Abraão ele estaria impossibilitado de comunicar essa exigência divina justamente no sentido de que há na experiência religiosa uma carga de segredo, digamos assim, que não pode se comunicar. Então a minha pergunta vai no sentido assim, de que não me ficou muito claro
eu talvez não tenha entendido exatamente, mas qual a tua percepção em relação a essa experiência religiosa e a comunicabilidade ou a possibilidade de transmissão dessa experiência? Obrigado. Então, eu acho que não se pode, vamos dizer assim, negar, em hipótese alguma, né, que uma experiência religiosa autêntica pode ser singular. Né? Ou seja, é a experiência de uma pessoa, né, ela. Né? E não se pode negar, eu acho. Né? E a apreensão, ou vamos dizer assim, o que ocorre, vamos dizer assim, nessa experiência pode permanecer, vamos dizer assim, né, como o seu segredo, assim, para usar, né, como algo absolutamente singular. Que isso ocorra e que isso seja verdade, vamos dizer assim, né, no meu modo de entender, não invalida uma afirmação que eu fiz aqui, de que toda experiência humana, enquanto experiência de sentido, de significações, ela se deposita, ela se suporta, ou ela deve ser suportável na linguagem, que é exatamente o que constitui o universo de significações, o universo de sentido enquanto universo humano. De que maneira ela poderá se traduzir em um discurso? As 5 vias de São Tomás, não como um momento racional da fé. Ela poderá se traduzir num outro tipo, vamos dizer assim, de discurso, não, que é, assim, a noite escura. Ela poderá se traduzir, entendida nas mais diferentes formas, vamos dizer assim, em que a linguagem humana, né, assume, justamente enquanto constitutiva ou depositária de sentido. Pode se traduzir num haikai. Por que não? O que, de alguma maneira, a põe de novo, né, naquilo que eu chamei, que é o universo de significações e que é, portanto, o universo do que nos é comum, para lembrar lá de Heráclito, né? O que nos acomuna é exatamente o logos, né? E, portanto, né, a linguagem. Isso, quer dizer, que haja uma singularidade não na experiência religiosa, no meu modo de entender, isso não está em contradição, vamos dizer assim, né, com a afirmação de que toda experiência humana, e a religiosa é uma experiência humana fundamental, se deposita, né, nesse universo de significações que é constituído pela linguagem. Né? Estou pensando aqui, por exemplo, em Inácio de Loyola, né, com quem eu tive uma certa familiaridade. Né? Para quem não sabe, eu fui jesuíta por 24 anos. O que ele chamava de, bom, vou falar grego talvez aqui, não é só para dar um exemplo, né, o que ele chamou de ilustração do Cardoné. Alguém já ouviu essa expressão? Não interessa, não faz mal. É porque eu, como fui jesuíta, então, né, foi uma revelação, uma experiência, vamos chamar assim, mística, né, desse senhor, fundador dos jesuítas, né, que, de certa maneira, vamos dizer assim, durante muito tempo, vamos dizer assim, para ele, né, quer dizer, era uma coisa absolutamente incomunicável, mas que, né, pouco a pouco foi se, vamos dizer assim, revelando, né, o seu sentido e foi se traduzindo num determinado discurso, numa determinada linguagem,
né, que está hoje assim, consignada no que os jesuítas chamam, né, de exercícios espirituais. Isso só para dar um exemplo, enfim, para dizer, né, que quer dizer, o fato de a experiência religiosa poder ser absolutamente singular nesse sentido, porque é a alma, né, ou a própria interioridade, ou para lembrar Santo Agostinho, né, é o íntimo meu, né, mais profundo na sua relação com Deus, né, isso não, no meu modo de entender, e portanto que tenha uma certa dimensão irrecusável, né, de segredo, né, isso não está em contradição com essa outra afirmação, né, de que, como experiência de sentido, né, ela se deposita, ela se dá, ela se oferece, e ela pode ser oferecida e traduzida nesse universo de significações e de sentido que é, né, a linguagem, nas suas diferentes formas, né, pela negação, pela metáfora, pela poesia, né, pela história, né, pelo mitos. Ainda tem pessoas querendo fazer perguntas, não sei quantas mais a gente pode incluir. Eu, como diz no interior de São Paulo, de onde eu venho, eu estou por conta. Bom, então o professor Gemi está sugerindo que nós façamos uma última rodada de perguntas e o professor Marcelo Perini pode responder. Já foi dito que os filósofos continentais mataram Deus e que os filósofos analíticos contemporâneos estão ressuscitando. Na sua fala, eu não vi um argumento no sentido de que Deus existe, eu vi um argumento no sentido de que existe um absoluto. Mas no momento que você diz que é um abismo entre nós e esse absoluto, aí parece, voltando para a primeira questão que foi perguntada, parece que se perde totalmente a justificação racional para se afirmar essa crença de que existe esse absoluto, havendo esse abismo total. Eu queria saber se você tem familiaridade com toda a discussão contemporânea que está havendo em relação à ressurreição dos argumentos para a existência de Deus, no âmbito da filosofia analítica contemporânea. Se você tem familiaridade com o trabalho, por exemplo, do Richard Swinburne, Alvin Plantinga, Robert Adams, Brian Leftow, e, enfim, essa ideia de que os filósofos continentais mataram Deus, os filósofos analíticos o estão ressuscitando. Obrigado. Então, ok, muito obrigado, Camilo Gemica. Eu queria perceber a ideia nietzschiana, segundo a qual Deus está morto. Primeiro, querer perceber ou duvidar, porque penso que morre quem já nasceu. E, em princípio, aí acredito que Nietzsche estará mesmo a discutir a questão da morte de Deus enquanto Deus homem na sua época, que é Jesus Cristo, e não estaria talvez a falarmos de um Deus dos antigos, por exemplo, o Deus Criador. Mas quando diz Deus está morto, provavelmente está -se a referir talvez, né, a Deus Jesus Cristo. Esta é que é a minha dúvida. E depois queria perceber se é possível captar a nossa força e a nossa fraqueza nesta afirmação nietzschiana de que Deus está morto, e também gostaria de perceber a relatividade desta afirmação nesta visão do mundo entre o sagrado e o profano. Obrigado.
Professor Ricardo Kim. Eu não preciso de microfone, eu vou falar bem alto. Não, com relação à questão do infinito, né, existem pelo menos 3 momentos que são importantes aí. Aquela questão do áter, onde se positiva, a questão do proferir browniano, né, da infinidade do universo, e o momento hegeliano do bom e do mal infinito. Esses 3 são os pináculos. Né? Eu tenho trabalhado bastante sobre isso, até posso referir. Mas a questão que está sendo colocada aqui reiteradas vezes é que há, digamos assim, um déficit de racionalização explicativa ou justificativa, etc., com relação a uma pretensa, vamos dizer assim, a um pretenso enunciado que foi aqui colocado, né? Eu gostaria de trazer um pouco também, assim, concordar um pouco consigo, na medida que colocou isso dessa forma, porque no momento em que nós pensamos em Deus como uma unidade de pensamento, como um objeto de pensamento, é essa questão que o colega coloca, que alguém mata ou deixa de matar. Aliás, o Nietzsche, a diferença do Nietzsche para os teólogos, para os filósofos ateus franceses, é que os teólogos ateus franceses nunca mataram ninguém, eles só afirmavam a não existência de Deus. Ao passo que Nietzsche mata, é diferente, é um ato, né? Então, independente de qualquer coisa, o que está em jogo aqui, que me parece que ficou bem claro, para mim ficou claro, não é uma questão de justificar uma tese, né? É uma questão de pensar a partir de onde se pode conceber a ideia de propor uma tese. Quer dizer, a questão me parece ser inversa daquilo que está sendo, em algumas circunstâncias aqui, compreendido. Não se trata aqui de uma tese que o senhor está colocando, concorde ou discorde de mim, se eu por acaso não entendi bem. Não se trata aqui de uma tese, se trata então de uma espécie de quase história, né, de um problema, que é um problema infinitamente complicado, né, desculpa o pleonasmo, mas na verdade, por exemplo, se nós pegarmos todo o campo judaico, nós teremos todo um paralelismo aí, inclusive na filosofia, que não foi citado alguns dos autores aqui, mas eu sei que o senhor conhece, trabalha esses autores também, que leva isso para um outro lado, e na própria teologia cristã, das teologias da especialidade mais moderna do Roberto, aliás, o Roberto está ficando uma estátua dentro do diga para ele é a autoridade. Mas, então, quer dizer, na verdade, me parece que a questão está ao revés, não se trata aqui de estar trazendo um enunciado descoberto, né, de repente, pela sua pesquisa, e a partir daí, havendo esse enunciado sendo dito, se perceber um déficit de justificação, mas do contrário. Como é que se pode pensar em justificar alguma coisa? Quer dizer, o fato é que estamos aqui e agora, como decidimos qual a melhor via, por exemplo, das 5 vias para chegar, né, as 5 vias para chegar a Deus, etc., que nos permite enunciar isso. É esse o problema. Então, eu acho que essa é uma questão que faz com que não haja uma possibilidade de acoplamento entre a questão e a resposta. Porque um está pressupondo um Estado já, né, constituído. E outro está pressupondo, digamos assim, a possibilidade de pensar esse Estado como em não sendo constituído, vira constituído. Então me parece que, na verdade, são dois, não está, digamos assim, bem calibrado. E por isso que fica difícil, tanto para quem faz a questão, como para quem está tentando aqui, obviamente, dar a resposta. São 2 linguagens diferentes, a partir de perspectivas diferentes. Então seria só um comentário para tentar fazer uma síntese, sem hegeliano aqui. Eu agradeço ao senhor Ricardo, porque, de fato, acho que é isso que está mesmo por trás, né? Por baixo, assim, né, desse diálogo, dessa questão. Tentando ser breve, assim, a primeira questão do colega lá de cima, se os analíticos estão ressuscitando, sobre essa literatura, assim, eu não tenho familiaridade, quer dizer, o que eu tenho, o que eu sei um pouco sobre isso é a partir de alguma leitura enfim, para lembrar aqui, sei lá, o Aguinaldo de Portugal, que tem trabalhado isso, né? Alguns colegas que têm escrito, mas eu não tenho frequentação direta, embora, vamos dizer assim, acompanhe um pouco, vamos dizer assim, eu tento saber onde o galo está cantando, né? Mas para estar, vamos dizer assim, up to date com, né, uma discussão que eu acho muito interessante, que certamente ainda vai render, vamos dizer assim, muitos frutos, na medida também em que ela se universalizar um pouco mais no nosso ambiente, concretamente brasileiro, né? Nesse sentido, acho que, por exemplo, uma figura como Aguinaldo Portugal está desempenhando um papel importante sobre isso, inclusive porque ele está traduzindo alguns desses textos, desses filósofos a que você se referiu.
E eu acho que também uma outra figura que é importante, eu citei 2 ou 3 vezes aqui, é justamente o John McDowell, né, que também, né, tem se dedicado a estabelecer uma interlocução com esses, né, mas eu reconheço aqui a minha assim, ignorância. Com relação à segunda questão, tendo como pressuposto a reflexão feita, né, pelo professor Ricardo, eu diria simplesmente o seguinte: o fato de dizer que nós chegamos, vamos dizer assim, depois do abismo, né, é exatamente o ato, vamos dizer assim, racional, o ato humano, vamos dizer assim, racional ou razoável, né, de reconhecimento da nossa contingência, da nossa relatividade, né, do nosso ser o que somos, e, portanto, o abismo é só uma imagem, né, e, portanto, da distância. E aqui a linguagem, de novo, né, chega ao seu limite, porque quando nós falamos em distância, né, está de alguma maneira pressuposto na metáfora espacial, né, que algum termo, né, há para essa distância, assim como na metáfora do abismo, né, também, né, abismo tem 2 lados, vamos dizer assim, né, isso tudo é justamente, né, aqui a linguagem esbarra, vamos dizer assim, ao seu limite, porque, como eu também dizia, toda a linguagem humana sobre Deus é sempre humana, é sempre linguagem humana. Mas o que a imagem quer justamente apontar, ou para onde a imagem quer apontar, nesse seu limite, ou nessa sua exaustão, eu também afirmei aqui, é que Deus, de nenhuma maneira, vamos dizer assim, pode ser assumido na linguagem humana como, por exemplo, o termo de um raciocínio, como, por exemplo, o ponto final de um determinado crescimento assintótico, né, ao qual, vamos dizer assim, se chegaria, vamos dizer assim, né, por um processo, né. Deus é nada de nós. Deus é nada do mundo. Deus é nada de nada. Deus é Deus. Ponto. Essa é uma afirmação que, no meu modo de entender, procede desse reconhecimento, né, da contingência, né, do nosso universo humano, de significados, né, e da remissão, assim, né, que esse universo de significados, de sentido, contém, projeta para o que nós chamamos de sentido radical, sentido último, ou, como diz São Tomás, o que nós chamamos Deus. Ponto. Chamamos Deus. Mas, se nós quisermos continuar falando, nós temos que dizer: Deus é nada de nós. Deus é nada do mundo. Deus é nada de nada. Deus é Deus. E aí, daí, né, voltar a fazer de novo o caminho para chegar lá, de novo. Nietzsche, como eu tentei ser muito cuidadoso, né, porque Nietzsche é um pensador respeitável, por mais irreverente, né, que ele tenha sido, é um pensador respeitável em todos os sentidos, até porque ele está sempre com uma marreta na mão, né? A gente tem que ter muito cuidado quando tratar de Nietzsche, né? Segundo Nietzsche, Deus começou a morrer com Deus. Ele chama, o primeiro grande ateu é o Deus do Sinai. Não tereis diante de vós nenhum ídolo. Portanto, o Deus do Sinai já começa matando Deus.
A grande peleia, isso é bem gaúcho, né? A grande peleia, né, de Nietzsche, em última análise, é com o monoteísmo. Tá? Com o monoteísmo tal como ele se afirmou, né, no Ocidente, a partir da tradição judaica, né, e depois, como eu disse aí, né, no modo como isso foi assimilado, né, na teologia do crucificado, né, do apóstolo Paulo, né, e tal como ele então se cristalizou, vamos dizer assim, né, no, vamos dizer assim, universo de valores, né, daquela civilização europeia que Nietzsche conheceu e viveu, né, até o seu último momento de lucidez, né. Então, Deus está morto, posso estar equivocado, vamos dizer assim, na minha leitura, mas não é Jesus Cristo como figura, não, né? Quer dizer, é exatamente essa transcendência, tal como ela foi assumida como fonte de valores, que nega, vamos dizer assim, a imanência, não é que tem que, não que tem que morrer, é que efetivamente morre, né, por força do seu próprio dinamismo, vamos dizer assim, por força, quer dizer, vamos dizer assim, a morte da transcendência, tal como interpreta, vamos dizer assim, Nietzsche, é consequência da própria, do próprio desdobramento, vamos dizer assim, da transcendência. Por isso que a expressão mais genuína, né, e bonita também, né, do ateísmo, vamos dizer assim, né, nietzschiano, é a criança brincando. A criança é a imagem do eu sou. O ateu de Nietzsche não é o leão. O ateu de Nietzsche não é o enjaulado, vamos dizer assim, não é o eu sou, não é o eu devo, entende? Não é nem a heteronomia, nem a autonomia, vamos dizer assim, né? O homem do futuro e tudo mais, né? O homem para o qual efetivamente Deus morreu, né, é a ingenuidade da criança, né? É o eu sou. Agora, se nós quisermos aproveitar, vamos dizer assim, né, essa imagem, né, como sugeriu o colega, né, vamos dizer assim, né, essa imagem, né, da gratuidade, vamos dizer assim, né, pode ser lida justamente como a força da nossa fraqueza. Né? Ou seja, ser contingente é receber de graça o ser. Mas é receber. Mais ainda de graça, porque você pode receber e depois ter que pagar. Muitas experiências humanas, isso está, ou experiências religiosas também, isso está previsto. Tá? Isso está previsto. Você recebeu, né? Ou como a gente diz lá no interior, 6 fez, 6 paga. Então, em alguma experiência religiosa, isso pode estar, vamos dizer assim, no cardápio, vamos dizer assim. No meu modo de entender, a experiência religiosa fundamental, da qual também, no meu modo de entender e na minha confissão, né, na minha profissão, né, a experiência cristã é uma tradução, entre aspas, né, exemplar, é exatamente a experiência da graça, né, da gratuidade. Né. Essa é a experiência radical da contingência, né, a experiência do ser dado a si mesmo, né, de grátis, né, de graça, né, e rigorosamente não ter que pagar nada, porque é de graça, senão se tivesse pagar não teria sido de graça, né? Então, isso, né, o ser, a experiência, né, da nossa constituição humana, né, do nosso ser recebido, é uma experiência de gratuidade, que está mediada
pela cultura, pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, né, pelo depósito de significações que a nossa linguagem criou, tudo isso. Mas é isso. Pelos 13,8 bilhões, né, de anos que nos separam, estava lendo, vocês terão lido todos esses dias, né, que nos separam da fração de segundo, né, posterior ao Big Bang, né, com essa detecção aí da radiação das ondas, né. Estamos aí, né, recebidos, né, eu não sei receber, né, então, essa maior, né, expressão da nossa fraqueza é também, né, a nossa força, assim, né, a expressão da nossa força. Porque apropriar-se disso, né, ou assumir isso como uma experiência de sentido, faz todo o sentido para a nossa vida. Pode dar um sentido para a nossa vida? Pode. Né? Eu imagino que esses famosos, né, atuais, né, tem alguns fazem gênero, mas alguns, né, são famosos ateus, vamos dizer assim. Quer dizer, é exatamente a tradução do que eu digo, é uma possibilidade, ela está dada, não é uma necessidade. O reconhecimento, Deus não pode entrar no nosso mundo por necessidade. Tá? O que entra no nosso mundo por necessidade é a queda dos corpos, o DNA, tudo mais, os traumas, as repressões, entende? A psicologia cognitiva, tudo isso pertence, entra no nosso mundo por necessidade. Né? A relação, né, portanto, a nossa relatividade com Deus, se entra no nosso mundo, é de graça. Portanto, pode também não entrar. Bom, mais uma vez, em nome do PPG em Filosofia e do PPG em Teologia, agradecemos ao professor Dr. Marcelo Perini pela sua belíssima conferência e esperamos continuar essas reflexões e esses pensamentos durante o semestre. Muito obrigado.